Nesse vídeo ele é produzido pelas próprias crianças que fazem uma das oficinas chamadas comunicação. Coisa fantástica. Falar nisso, tem um jornalzinho, não sei se você recebeu hoje, um jornalzinho produzido por essas crianças também, toda a comunicação, tem sido assim fantástico. E vou te dizer, aquela gravata que eu levei ontem ali, misericórdia, né? Você tá doido? Menino bruto. Eu estou aprendendo agora de verdade. Eu pensei que era uma brincadeira, não, o negócio é sério. Abra sua Bíblia, livro de Lamentações, no capítulo número 3. Nós iremos ler apenas alguns versículos a partir do versículo de número 19. A gente vai até o versículo de número 26. É meu privilégio ler as Escrituras, compartilhar alguma coisa que Deus tem gerado no meu coração, a igreja do Senhor plantada aqui no Recanto Verde. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 ao 26. Lamentações costumam sair da Bíblia, mas depois ele volta, tá bom? É só procurar e tá. Vamos lá? Eu leio e você acompanha. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo de número 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, porque ela é viva, poderosa, apta para discernir os pensamentos e intenta o nosso coração. E mais uma vez, meus queridos, está exposta diante de nós, e nós te louvamos porque nós temos os 66 livros, ó Deus amado, escrito na língua que nós lemos e compreendemos, é a língua que fala o nosso coração. E nós pedimos também neste momento aqueles povos, aquelas famílias que não têm uma porção da palavra do Senhor traduzida na sua própria língua. Eu te peço, Senhor, Espírito Santo, continue conosco, ministrando aos nossos corações, e aplica essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo parece frio e sem vida, as misericórdias do Senhor nos sustentam e nos renovam. Esperança em tempos de frio e solidão. É sobre essa premissa que eu quero compartilhar nessa noite. O inverno, literal ou figurado, costuma intensificar a solidão, a angústia e até agravar questões de saúde física e emocional. A palavra de Deus, de fato, é fonte de direção, de exortação, de esperança e consolação. E precisamos anunciar isso com firmeza e fidelidade, principalmente nesses dias tensos de friagem. Não sei da sua casa, mas pensa numa casa gelada, a casa que nós estamos morando. Louvado seja Deus, porque no verão ela é fresca, por glória. Mas nesses dias de inverno, o casinha fria, que bom que a gente tem cobertor. E a gente fica pensando naquelas pessoas que não têm cobertor, tão pouco lugar para dormir. E a gente ora pedindo a Deus tem misericórdia desse povo, que não tem onde esconder do sereno, nem da brisa fresca, e não tem nem um cobertor. Nós temos feito essa oração lá em casa. Você tem pensado nessas pessoas que estão vivendo nesses momentos, nesse tempo? Alguns dias dos cultos lá no acampamento lá no Vale Verde, do Ipava, a barraca, o vento entra de um lado e sai do outro. Pensa no negócio gelado. Nós louvamos a Deus com o calor do Espírito salvar. E nós estamos vendo pessoas rendendo a graça poderosa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas é frio, é frio. Esse texto nasce do
contexto de sofrimento extremo em Jerusalém, destruição, morte, fome e desespero. Ele nos ensina que mesmo no vale mais escuro, há um caminho de esperança em Deus para cada um de nós. Você acredita nisso? A gente acredita nessas coisas, por isso nós estamos aqui nessa noite. Existem vários aspectos que marcam o livro de Lamentações. Iremos fazer uma reflexão em apenas 4 deles, a partir dos versículos que nós lemos. O primeiro dele é o contexto, a calamidade. Você pegar aí no versículo 1 até o versículo número 20, você vai perceber que o narrador, ou seja, o escritor, está narrando um período de calamidade, de tensão, de angústia e de muita tristeza em Jerusalém. Na Bíblia hebraica, o livro de Lamentações faz parte dos chamados 5 rolos: Cantares, Ruth, Eclesiastes e Esther. Esse conjunto que é chamado de 5 rolos. E no original tem como título a primeira palavra do texto, como. Você já percebeu isso, né? No capítulo 1 está escrito, começa aí com a palavrinha, como. No capítulo 2 a mesma coisa, no capítulo número 4 a mesma coisa. E ele é marcado por 22 versículos em cada um deles, exceto o capítulo número 3, que é uma tríplice, porque é 66 versículos. Que coisa fantástica quando a gente para observar alguns detalhes. Mas no livro de Lamentações é um grito de lamento que ecoa da alma do seu escritor. Conforme 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 25, Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantores, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentação. O livro de Lamentações está falando justamente sobre esse grito da alma do povo de Jerusalém. Para muitos comentaristas, tal afirmação comprova a autoria de Jeremias, embora o livro em si não tenha nome de autor e o motivo do choro não seja a morte de Josias no ano de 609 a.C., mas a destruição de Jerusalém no ano de 587 a.C. É por isso que é um choro tamanho e unânime na nação. Muito choro, porque Jerusalém foi destruída, e nós conhecemos muito bem a história, invadida pelos babilônios, sem dó, sem piedade. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas, e vários foram levados cativo. Esse evento, cuja comemoração litúrgica pelos judeus inclui trechos de lamentações. Todas as vezes que eles ajuntam para poder lembrar desse fato, eles cantam lamentações. É nesse contexto de calamidade que Jeremias vê a cidade arrasada, a dor do povo, e sente o peso da ira de Deus sobre a desobediência de Israel. Ele expressa sua alma abatida. Está no versículo 19 e 20 que nós lemos. Eu quero ler a versão NVI e acompanhe comigo. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pensar, ou seja, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Você já lembrou de algum fato que aconteceu na sua vida ou na sua família, ou quem sabe no bairro ou na cidade que você tanto ama e que te traz o desfalecimento da sua alma? É justamente isso que Jeremias estava sentindo, ou falando, expressando. Alma abatida, alma desfalecida dentro dele. Isso mostra que a Bíblia não ignora o sofrimento humano, mas o encara com seriedade. Como afirma Calvino, dizendo nas suas institutas, ele diz: a Escritura é a escola do Espírito Santo, onde somos não apenas instruídos, mas também consolados em meio às aflições. Você já percebeu que todas as vezes que nós estamos passando por aflições, estamos passando por desespero na alma, e voltamos para o texto sagrado, há um aquecimento dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e nós saímos do lugar mais escuro e somos colocados em lugares luminosos pelo nosso Senhor, e a nossa mente muda novamente. Você já percebeu isso? Mas é um exercício que precisamos fazer. Precisamos voltar para as Escrituras, pois ela, como diz Moisés, não é apenas para a nossa vida, ela é a nossa vida. Ela é a nossa vida. Segundo aspecto,
que surge ao lermos, olharmos para esse texto, está em versículo número 21. A lembrança que tudo muda. Jeremias decide trazer à memória o que lhe dá esperança. Isso é mais que um pensamento positivo, é muito além do pensamento positivo. É a fé ancorada no caráter de Deus. Lutero dizia que a fé é um firme apego às promessas de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. O autor da carta aos Hebreus já deixou isso muito claro, no capítulo número 11, dizendo que a fé é certeza e convicção. Nós precisamos agarrar essas duas palavrinhas, certeza e convicção. Quantos filhos de Deus, quantos visitantes da igreja, quantos visitantes dos movimentos da igreja do Senhor Jesus Cristo, que caminham para um lado e para o outro, batendo cabeça, esquecendo de que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele deixa de aplicar aquilo que ele escuta e quer escutar, ou olhar para aquilo que o mundo está ditando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Memórias que haviam desanimado o escritor, no versículo 19, agora me encorajam. Quando nós trazemos a memória aquilo que pode dar esperança, tudo muda. Abra comigo rapidamente lá no Salmo 77. Vamos fazer uma análise rápida em relação ao que está acontecendo na vida de Asaf. Salmo 77, a partir do verso 1, Asaf vai dizendo: eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a viver. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Olha como Asaf está tribulado, irmãos. Olha as perguntas que ele está fazendo. A alma de Asaf está abatida. Ele não consegue nem fechar os olhos para dormir. Ele não consegue falar. Ele está preso na sua própria consciência. Está lembrando de circunstâncias. Mas quando nós olhamos a partir do versículo 10, observe comigo, eu estou com ele tudo. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ele faz uma outra pergunta para ele mesmo. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Observe que agora o autor do salmo, ou seja, o compositor de canções, o Asaf, o tocador, o tangedor, ele muda a sua perspectiva quando ele começa a pensar nas coisas do Senhor. E não é isso que acontece conosco? Todas as vezes que nós começamos a pensar nas circunstâncias, ou pensar nas adversidades da vida, nós começamos a fazer questionamentos a respeito de Deus. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está me vendo? Será que eu sou o único que Ele não consegue enxergar nessa terra? Mas quando nós paramos e pensamos um pouquinho,
lembramos que acordamos e várias outras pessoas não acordou hoje. Nós começamos a lembrar que na nossa mesa não tem faltado pão. Nós começamos a pensar no ar que estamos respirando, as coisas começam a mudar na nossa mente. É Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem guardado o seu povo, Ele que tem conduzido a nossa vida. Asaf passou pelo mesmo problema, inquietação da alma. E a pergunta é: como resolver isso? A alma que está inquieta, o que fazer? Trazendo à memória o que pode nos dar esperança. É o único meio de mudar a situação. Do ponto de vista de desesperança, a recordação da devoção anterior de Deus a seu povo trazia nova esperança para o seu coração. Eu quero te dar um conselho: cuide dos seus pensamentos, guarde o seu coração, lembre-se do grande Deus e Rei do universo. Ele está cuidando de tudo, inclusive da sua vida. Ele pode mudar o seu estado de miséria e de angústia. Em tempos de solidão e angústia, precisamos nos lembrar quem é Deus. Quem é Deus? Mais do que focar no que estamos sentindo ou percebendo por aí fora. Paulo disse que nós devemos pensar nas coisas do alto. É isso que deve ser o nosso foco, não nas circunstâncias. Jeremias tomou uma decisão, e a minha pergunta é: qual será a sua decisão? Ele tomou a decisão de trazer à memória o que pode dar esperança. Qual será a sua decisão? Ninguém pode fazer a sua parte, é você que decide. Terceiro aspecto: as misericórdias renovadas e a fidelidade imutável do Senhor. Versículo 22 e 23 fica muito claro isso para nós. A forma de lamento geralmente inclui momentos decisivos nos quais a rejeição de Deus dá lugar à confiança. Ao invés de ficarmos agora presos em nós mesmos, alimentando aquilo que não vai trazer esperança, isso sai fora e nós passamos a dar lugar à confiança em Deus. Jeremias afirma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Há uma afirmação. Misericórdia, que traduz o hebraico, recebe, aponta para o amor leal e a bondade infalível de Deus. Aqui há um resumo da aliança entre Deus e seu povo, como escrito lá em Êxodo, no capítulo número 34, verso 6. Também em Miqueias, no capítulo número 7, versículo 18 e 19, quando a gente vê que está tudo preocupado. A nação depravada, indo passos largos para longe, aponta um Deus misericordioso e traz de volta a esperança para aquele que já não tinha nenhuma mais esperança na sua vida. É Deus provando o seu amor, sua fidelidade e bondade para o povo de Israel, mas também conosco, hoje aqui nesse lugar. Como Deus tem sido bom para conosco. Acabamos de ouvir o testemunho. Como Deus tem sido bom para conosco. Como Deus tem sido bom. Mesmo quando a vida parece sem saída, Deus permanece fiel. Ele não é como eu, que de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra. Não, Deus permanece fiel. Aquilo que Ele diz a respeito da sua vida, do povo dele, Ele vai fazer cumprir todas as coisas. Ele faz cumprir. Charles Spurgeon pregava e ele dizia o seguinte: quando não podemos traçar a mão de Deus, devemos confiar em seu coração. Em outras palavras, quando não conseguimos entender os caminhos de Deus, devemos nos apegar à certeza de que Ele é bom, justo e amoroso, e que seus propósitos são sempre superiores aos nossos. Os propósitos de Deus para a nossa vida são sempre superiores. A nossa vida é limitada. Deus já conhece o final da história. Deus já conhece o final da história. Nós precisamos agarrar na fidelidade do Senhor. Aleluia. Cada manhã traz uma nova oportunidade de experimentar essa misericórdia, como o sol que volta a brilhar, mesmo após a noite mais gelada que acontece na terra.
só volta para a terra. Não tem nada que impede. É plano de Deus. Você sabia que mesmo nos dias obscuros, ou cinzentos e nublados, o sol está brilhando acima das nuvens? Ele não deixa de brilhar nenhum dia. Todos os dias ele está brilhando. Todos os dias. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz o seguinte: pois eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda. Imutável é o Senhor. Spurgeon torna a afirmar: nenhuma promessa de Deus jamais falhou e nenhuma promessa dele jamais falhará. Ele não é filho do homem para mentir. Não é. Ele cumpre cabalmente as suas promessas. Creia nas promessas do Senhor e em sua fidelidade. Quarto aspecto, a gente vê no versículo 24 até o versículo 26, nossa esperança está no Senhor. Jeremias conclui então aí essa porção dizendo: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Aqui aprendemos que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no próprio Deus. Calvino reforça essa verdade em suas institutos dizendo: esperança cristã não é um desejo incerto, mas uma expectativa firme, baseada na promessa de Deus que não mente. Deus não mente. Nossa esperança deve estar naquele que tudo pode. Ele prometeu nos dar uma terra. Você acredita nisso? Que é uma terra nos esperando? Ele prometeu. Mas não tem essa porção. Lembra a conquista da terra prometida, a ocasião na qual a porção do sacerdote era o próprio Senhor. Lá em Números capítulo 18, verso 20. Os sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos, eles tinham sua porção no próprio Deus. E não tiveram uma porção de terra, pelo contrário, o próprio Senhor. O que significa uma porção espiritual e não material. O escritor está afirmando que no fundo ele dá valor às coisas espirituais. As calamidades dos versículos 1 ao 16 não passam de perdas materiais, ou seja, coisas passageiras. Davi afirma em um de seus hinos, o Salmo 16, no verso 5: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Você pode afirmar isso? Que o Senhor é a sua porção, que os seus olhos, as suas lentes não estão presas nessas coisas materiais, que você está atento e focado naquilo que Deus tem para a sua vida. Esperar em silêncio o Senhor é a postura de quem confia mesmo em meio ao inverno mais rigoroso da alma. Essa confiança é ecoada em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Na NBI diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Como se esperar, você já está vendo. Entretanto, se esperamos o que vemos, o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, eu não fico esperando pela jarra de água, pelo contrário, eu estou na expectativa, porque essa que eu estou vendo, a minha expectativa é uma jarra de suco, coisa boa. Estou no aguardo. É isso que o texto bíblico está dizendo. Não aguarde por aquilo que você está vendo, aguarde por aquilo que está vindo. E nós não sabemos o que está vindo em nossa direção. É uma terra que nos espera, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor. É essa que deve ser a nossa expectativa, e nós devemos agarrar ela. Esperar em Deus é sinal de maturidade espiritual, já fora dito aqui nessa noite. Como ensina o Salmo 130, no verso 5: espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra com a minha esperança. A nossa esperança precisa estar pautada pela palavra do Senhor. Nós depositamos toda a nossa confiança, porque nós sabemos que ela é verdade, infalível, imutável. Calvino disse: a esperança cristã não é um salto no escuro, mas um âncora firme nas promessas eternas de Deus.
Qual é a promessa que te levantou nessa manhã? Qual é a promessa que você lembrou dela nesse primeiro dia da semana? Ou você ainda não teve tempo de pensar em nenhuma promessa do Senhor na sua vida? E ainda não pensou? É o momento, a oportunidade que você está tendo de pensar numa promessa de Deus na sua vida agora. É o primeiro dia da semana, daqui a pouco ele acaba. E você pode correr o risco de entrar na semana sem pensar em nenhuma promessa do Senhor na sua vida. Ao pensar, vou fazer uma reflexão sobre isso. Somos impulsionados para aplicações para os nossos dias. Primeiro, quando a solidão chegar, lembre-se, Deus está presente, mesmo quando não o sentimos. Deus está presente, independente se você está arrupiando ou não. Se você está sentindo, eu quero te ajudar, viu? Não existe dom de sentimento. Não tem dom de sentimento. Não existe. Deus está presente. O Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não pense você que você fica meio endurecido no seu estado de frieza espiritual, que você vai ganhar a favor de Deus aí, além da vida que já está chegando para você de graça. Deus está próximo, perto daquele que está quebrantado, que reconhece que é pecador, que reconhece que é miserável, que é carente da graça do Senhor. Segundo, quando o medo do amanhã nos assombrar, descansemos na fidelidade de Deus, que nunca falha. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele é mudado. Ele é o mesmo. Terceiro, quando as forças faltarem, recorramos à comunidade da fé, lembrando que o corpo de Cristo é chamado a cuidar uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Paulo chamou a atenção da igreja que estava plantada em Gálatas, para que eles pudessem abrir os olhos e cuidar uns dos outros. A pergunta é: você tem que cuidar de alguém? Ou você pegou a final passada só comigo aberto, querendo que trata de você? A comunidade dos santos, ou seja, a família da fé, é chamada a cuidar uns dos outros. Nós precisamos melhorar. A oportunidade que Deus está nos dando de melhor. E eu queria te desafiar nessa noite. Desafiar um pouco mais. Como se não bastasse. O termo bom aparece duas vezes em versículo 25 e 26. O movimento amoroso de Deus em direção ao seu povo exige o movimento correspondente deste para com ele. Mova-se. É tempo de mover. Não é tempo de ficar aí pasmado, esperando as coisas acontecerem. É tempo de mover. Eu caminho então para concluir, citando algumas coisas, ao lembrarmos do que aprendemos. Fazer uma recapitulação aqui rápida. Primeiro, o contexto do sofrimento. A primeira coisa que você tem, nos mostra que Deus não se afasta dos que estão em dor, mas Ele se aproxima. É justamente no momento de dor que a gente abre o coração, a gente quebranta, a gente percebe que a gente não é tão nisso que a gente pensa que é. A gente não é tão isso. Segundo, a lembrança que muda tudo, revela que precisamos trazer à mente as verdades eternas, não as circunstâncias passageiras. É isso que deve encher a nossa mente. Verdades eternas, não circunstâncias passageiras. Abra a mão. Ah, mas eu gosto. Fica como um cachorro que fica lambendo machucado, né? É tão gostoso. Abra mão disso. Lembre-se do grande Deus e Rei do universo. Lembra da palavra do Senhor. Tem coisa melhor para você ficar pensando. Terceiro, as misericórdias e a fidelidade de Deus nos asseguram que há esperança renovada a cada manhã. Dia após dia, Deus tem encarregado de renovar a nossa vida, a misericórdia e a fidelidade dele. Todos os dias.
O inverno da vida pode ser real, com seus ventos de solidão e noites de medo. Mas as misericórdias do Senhor são como uma chama que ele nunca se apaga, aquecendo o nosso coração com esperança viva. Portanto, como disse Lutero, aquele que possui Deus como sua porção tem tudo de que necessita. Vou repetir para você gravar isso. Aquele que possui Deus como sua porção tem tudo de que necessita. Assim, podemos afirmar com confiança: quando tudo parece frio e sombrio, a chama da esperança permanece acesa no coração daquele que espera no Senhor. Espera, pois, pelo Senhor, Israel de Deus. Espera, pois, pelo Senhor. E levante-se para que possamos orar, agradecendo a esse Deus que nos abençoa com palavras que edificam a nossa alma e que pode mudar o nosso curso natural. Eu queria que você abrisse mão, viu? Abra mão das circunstâncias passageiras e agarre no Senhor. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Mas a palavra do Senhor é eterna. Tudo vai passar, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Graças nós te damos, porque o Senhor, mais uma vez, nos deu a oportunidade de pensarmos rapidamente, fazer uma reflexão breve, simples, objetiva da tua palavra nessa noite. É o primeiro dia da semana e nós te louvamos, porque começamos ele, ó Deus, na casa do Senhor. Desde de manhã estamos voltando, caminhando, passeando por aqui e ouvindo a palavra do Senhor ecoando nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Mas se tem alguém entre nós, certamente tem alguém entre nós, ó Deus querido, que precisa abrir mão dessas circunstâncias da vida, essas coisas frias, como a estação do inverno, que passa e já a primavera chega. Ó Deus, coloque no coração deles essa certeza, essa convicção de que eles podem agarrar a palavra do Senhor. É ela que pode mudar a história, o curso natural da vida do mais vil pecador. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Pode continuar de pé. Vamos entregar o culto ao Senhor. Eu espero que você tenha recebido aquilo que Deus mandou para nós nessa noite. O pastor Gladys citou tanta ministração aqui. Nós vamos voltar para as Escrituras. Nós vamos voltar para as Escrituras. Irmãos, o pastor está chamando, venha para a escola bíblica dominical. Deixe a cama, deixe o conforto, invista no seu crescimento. Venha 9 horas da manhã. A fé é um firme apego às promessas de Deus. Se apegue às promessas do Senhor. Qual promessa de Deus que você está orando todos os dias? Se agarre à fidelidade do Senhor. Preste atenção numa frase que o pastor Gladys citou aqui: nenhuma promessa de Deus falhou, jamais falhará. Meus irmãos, essa frase é suficiente para alimentar a semana inteira. Claro que você vai ler a Bíblia amanhã, claro que você vai orar, mas esta frase pode mudar uma perspectiva inteira. Nenhuma promessa de Deus falhou, nenhuma delas vai falhar. Eu quero desafiar você a colocar em prática tudo que você recebeu. E esta palavra foi cantada por meio desse cântico novo aqui. O Ministério de Louvor cantou o que Lutero citou: aquele que tem Deus como a sua porção tem tudo o que precisa. O Ministério de Louvor cantou aqui, ó: eu não tenho nada, só tenho a ti. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Amém? Eu quero entregar o culto ao Senhor. Quero pedir o presbítero Alex, presbítero Geraldo, para estar servindo Santa Ceia aqui.